Fala galera, tudo bom? Voltamos hoje com nossas aulas sobre intensificando nosso estudo para a ESA e nossa aula de hoje nós vamos ver um pouquinho da regionalização do Brasil, como o Brasil é dividido e como chegou a ao que nós temos hoje, né? A nossa primeira imagem que nós temos aqui exatamente é como o Brasil ele é atualmente, o modelo de Brasil que nós temos aí. Exatamente, o Brasil hoje é composto de 26 estados e mais o Distrito Federal, ok? Então, galera, foca aí que a gente vai passar um pouquinho para vocês o que seja essa divisão regional do Brasil, tá? Forte abraço para a galera aí, os alunos que pediram um abraço, pessoal do Colégio Magnato, pessoal do nono ano do Magnato que pediu aquele a força, a galera também de outros cursos, outros colégios também, mas a galera do Magnato pediu. Você que é de outra turma aí, pode pedir seu alô aí, tá bom, galera? Então vamos seguindo aqui nosso assunto aqui, falou? Bom, galera, seguindo aqui, nós temos o seguinte, né? Podemos dizer que esse próximo tópico aqui é bem interessante, que podemos dizer que foi a primeira divisão que o Brasil recebeu, né? Que foi classificado como todo mundo conhece aí nas aulas de história tranquilamente como capitanias hereditárias, né? Então, as capitanias hereditárias, podemos dizer que foi a primeira divisão que o Brasil recebeu como uma organização de territorial. É interessante saber que essa organização, a capitania hereditária, foi criada em 1534. Seu objetivo principal era ter um sistema de administração territorial, ou seja, os portugueses, depois que implantaram a capitanias hereditárias, a ideia, tipo, depois que chegar no Brasil, desculpe, quando chegar aqui no Brasil, a ideia lógica era tentar organizar o espaço brasileiro. Então, uma ideia de domínio, uma coisa mais singela, uma coisa de tentar você tomar conta do que é seu, ter propriedade. Então, até então, assim, o Brasil ainda não tinha feito o acordo com a Espanha, o Tratado de Madrid, né, que ampliava o território. E aí, podemos dizer que as capitanias hereditárias foi a primeira divisão feita dentro do território brasileiro, que dividia o Brasil em faixas, né? Exatamente como podemos ver nessa imagem aqui, tá ok? Então, seguindo, galera, nossa aulinha, valeu! Atualmente, o Brasil se apresenta dessa forma, né? Nós temos essa famosa divisão regional do Brasil, que temos aí 5 regiões distintas, né, criadas pelo IBGE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então, assim, essa divisão ela é o que nos segue hoje, né? Exatamente, assim, numa prova, geralmente grande parte das provas que nós temos hoje vai apresentar essa configuração. Então, assim, é até engraçado que quando a gente olha para esse mapa aí, a gente pode dizer o seguinte, que cada região vai ter uma particularidade, a questão cultural, a questão industrial. Podemos ver que a evolução do Brasil parte por algumas regiões, né? Tipo a região sudeste é a região que apresenta maior potencial industrial, a região centro-oeste, né? A região centro-oeste é onde encontra a capital do Brasil. A região nordeste, que é uma grande formação histórica em si, né? A região sul, com aquela complexidade do europeu que chegou lá. E, e outras particularidades. Por exemplo, nós temos aí essa configuração, ela ganha uma notabilidade a partir de 1988. 1988 acontece uma transformação que na qual é criado o estado, o último estado criado no Brasil foi em 1988, como o estado de Tocantins, ok? Então, essa é a formação regional que nós temos na atualidade. Então, lembrando que isso foi criado exatamente para facilitar nossos estudos aí, tá ok? Então, vamos dando seguindo nossos passos aí, vamos seguir lá para 1822. Vamos voltar um pouquinho na história, um pouquinho para a gente entender mais ou menos como é que é isso. Já em 1822, pessoal, é interessante que o Brasil, nesse momento, ele não era dividido por regiões, sim por províncias, né? E vamos dizer assim, a nossa configuração com um pequeno detalhe, assim, nós temos, como a gente pode ver aqui nesse mapa aqui, em 828, a Cisplatina, né, que teve a guerra da Cisplatina, que todo mundo lembra da história, a Cisplatina consegue sua independência, ou seja, surge aí o Uruguai. Isso mesmo, galera, isso mesmo. Se você não sabia, o Uruguai fazia parte do Brasil, o Uruguai fazia parte do nosso território. Engraçado, né? Perdemos o Uruguai e ganhamos o Acre, mas piadas à parte. Mas tudo bem. Vejamos uma seguinte coisa.
essa divisão foi tão interessante que ajudou a demarcar e configurar a região brasileira. Então, assim, nós temos aí configurações tipo Grão-Pará e outras regiões. Então, assim, 1822 foi um período muito importante do período de adaptação do território brasileiro. Perfeito? Então, seguindo o nosso barco, então, próximo passo, 1889. Ok? Valeu, galera. Seguindo. Em 1889, o Brasil já passava aquele período republicano, né, na qual tínhamos já o papel do presidente em tudo, né, bem diferente das outras épocas, que era uma época liderada pela oligarquia brasileira, pelo império, pelo imperador, entre outras coisas a mais. Já no período republicano, a nossa divisão começa a ter um certo efeito de tentar preencher os espaços vazios dentro do Brasil, ou seja, regiões que não eram habitadas começam a ter uma certa uma certa preocupação, perfeito? Então, em 1889, tá bom? Os planos republicanos no Brasil, o espaço na formação dos estados, ou seja, neste momento o Brasil tem aí 20 estados. Então, a gente começa a ter uma configuração diferente. O Brasil começa a ter a configuração de estados, não é mais províncias. O Brasil começa a ganhar nomes. Certamente já existia Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros, mas agora ganha um nome, uma nomenclatura diferente, ou seja, o nome de estado. Então, essa configuração é imposta mesmo pela República Brasileira em si, que vai ajudar muito lá na frente. A gente pode ver que alguns momentos do Brasil, até no Brasil atual, a gente pode ver que essa configuração ajudou muito na organização do espaço brasileiro. Perfeito? Próximo passo nosso, 1913. 1913, tá ok? Em 1913, o Brasil recebe a primeira ideia de divisão regional, né? Não é aquela que nós temos hoje, mas o Brasil recebe lá. E assim, essa ideia ela tinha um afim acadêmico, ou seja, essa divisão ela ajudaria o ensino da geografia do Brasil. Então, assim, até então, nas escolas, assim, o estudo era um pouquinho limitado. Então, daí começa a chegar aquele período que nas escolas nós recebemos os ensinos dos mapas, né? Coisa maravilhosa. Então, assim, a divisão regional de 1913 aparece aí que é exatamente como uma divisão mais complexa, ou seja, aquela voltada mais dedicada à questão educacional, perfeito? E vamos lá fechando aqui, 1945, ok? Bom, em 1945, o Brasil se encontra dividido em 7 regiões. Essas regiões são bem aprimoradas. Também devemos dizer que observar que nesse período o mundo passava por aquela inflamação da Segunda Guerra Mundial, né? Perfeito. E a gente pode notar que cada vez mais o Estado brasileiro passava por um grande aperto. Então a gente pode ver que isso se deu exatamente por causa da divisão, da consequência daquela formação dos estados. Aqui no Brasil, o Brasil passava por uma transformação política em si. Então, 1945 foi um ponto-chave para a geografia do Brasil. Então, assim, daí que ele apresenta aí essa configuração de 7 estados. Então, como podemos ver, pessoal, nesse decorrer, nesse esses 7 minutos, 8 minutos que nós tivemos aí de apresentação, a ideia é que você tenha uma proporção da divisão territorial que o Brasil passou, por onde ele passou e como ele passou e por onde ele vai. Então, fica aquela dica maneira. Se você quiser fazer algum exercício, alguma coisa assim, manda para a gente no privado, manda mensagem aqui que a gente manda para você no privado uma lista de exercício decorrente desse material sobre regionalização do Brasil. Passamos o link para você e você executa essa tarefa tranquilamente, tá ok? Um forte abraço para a galera do nono ano do Magnato, pessoal do Colômbia 2000, pessoal do curso Atitude, Pavune e Rocha Miranda, pessoal do Colégio Batista do Vilar, pessoal do Colégio Atlas, pessoal, toda a galera do Colégio Magnata também. Então, pessoal, todos aqueles também que estiverem acessando aí, pessoal de outros estados, pessoal também de todas as regiões do Brasil, que tiver afim de deixar um comentário, fique tranquilo. Um forte abraço do professor Fábio e deixa aqui o seu like, espalhe nosso canal e nossas aulas por aí. Valeu, um forte abraço, pessoal.